Olá, alunas e alunos do ensino fundamental da Escola Cultura Viva. Tudo bem com vocês? Seguem todos tranquilos e tranquilas? Tudo certinho? Espero que sim. Pessoal, vou falar hoje com vocês um pouquinho sobre os griots, tá? Eu havia prometido para vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre a arte, né, sobre o teatro no continente africano. Então hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os griots. Quem são essas grandiosas, ilustres figuras? Os griots, eles são artistas, contadores de histórias, músicos, que desde o século XIII, né, a gente já tem registro, já tem estudo, pesquisa, que desde o século XIII eles ocupam aí várias regiões, vários países, né, várias civilizações da África Ocidental, com a sua função extremamente importante para a sociedade de diversas regiões do continente africano. Eles eram e são ainda muito mais do que artistas. A função de artista já é uma função importante na grande maioria das sociedades, mas os griots, eles eram além do que artistas. Eles possuíam uma função assim de uma posição social extremamente importante para aquelas sociedades em que eles estavam inseridos, né? Eles eram os guardiões da tradição oral do seu povo. E a tradição oral na África Ocidental, desde o século XIII, ela é fortíssima e muito importante. A gente está falando de um período de civilizações, povos que não tinham uma documentação escrita, e essa tradição oral, ela servia não só como cultura, mas também como informação e como história, como registro histórico, né? E muitos estudos de historiografias, aí, de historiadores, levam em consideração essa história oral, que é a base de várias regiões da África, no caso aqui da África Ocidental. E os griots são essas figuras responsáveis por esses registros, né, guardiões dessa tradição oral do povo, né, do povo daquela região ali em que aquele griot nasceu e pertence. Então, bem mais do que artistas, né, é uma espécie de casta, que inclusive casavam entre si, né, as mulheres e os homens dessa profissão, dessa função, como se fosse uma espécie de casta, uma espécie de profissão mesmo, né? Eles tinham a função de coletar, memorizar e passar para frente, né, reproduzir épicos, canções dos seus povos, né, da sua região, da história daquele lugar. Então era sempre muito teatral, né, com artistas mesmo. Muitos eram mais contadores de histórias, outros já eram mais músicos, né, usavam instrumentos, outros misturavam artes de contação de história, de música ao mesmo tempo. Era super teatral, era cultural, é ainda até hoje, né? Muitas regiões que mantêm essa tradição e vem lá do século XIII, como eu falei com vocês. E aí, galera, esses griots, eles não tinham uma função apenas de entreter, não era apenas um entretenimento, que também é bacana, que também é importante, mas eles tinham uma função, além de entreter, de informar e de educar. E passava-se de gerações para gerações toda a história de um povo. Então era um teatro, era cultural, mas também era informativo e era registro histórico, né? Muitos griots são considerados historiadores pelo povoado, pela civilização em que eles pertencem, responsáveis por relatar aquele presente, os acontecimentos daquele presente e de relembrar, né, de sempre trazer as histórias e os acontecimentos do passado. É uma função de memória muito importante dessa tradição oral africana, de trazer essa questão da memória e manter sempre viva, passando de gerações para gerações. Eles pertenciam a uma posição social de muito destaque e muito respeitado por todo o povo, por toda a civilização ali que aquele griot, né, que aqueles griots pertenciam. E eles tinham um compromisso com a verdade, tem ainda até os griots ainda de hoje, um compromisso com a verdade que é absurdo, porque era o documento e eles tinham e têm uma ética muito forte com a palavra e com a verdade. Não era admitido trabalhar com mentira, com informações
né, que não fossem verdade, do que os griots vivenciavam e passavam para as gerações seguintes. Então, assim, se algum griot pensasse na possibilidade de trocar alguma coisa, de sair fora do que é a verdade, do que é a informação, aquilo ali era considerado um crime absurdo, né? Ele perdia aquele lugar de destaque, aquela posição e era assim um absurdo enorme, né? Uma ética muito forte em relação à verdade, em relação ao compromisso com a palavra. Então, assim, era interessante que muitos griots usavam instrumentos que eram típicos, né, de várias regiões ali da África, né? A gente tinha a harpa africana, o balofone, que é semelhante ao xilofone que a gente conhece hoje, a guitarra africana, né, que deu origem a diversos instrumentos que a gente conhece hoje, como o banjo, por exemplo. Depois, né, um período mais recente, mais contemporâneo nosso aqui agora, foi introduzido também a guitarra elétrica, né, que já veio depois para misturar com essa cultura aí dos griots, que trouxeram, né, para o Ocidente essa cultura musical que influenciou nos Estados Unidos, por exemplo, o que a gente chama de música negra, né, principalmente nos Estados Unidos, com blues, né, esses estilos musicais, eles vêm com uma origem desses griots, né, que muitas vezes cantavam essas histórias, né, e teatralizavam, enfim, então deu origem a essa chamada música negra que muitos escutam até hoje, né, o blues super famoso, super respeitado, que muita gente gosta aí no Ocidente, nos Estados Unidos. Então, assim, é muito importante a gente saber, tá, da existência dessas figuras, que eram figuras, e assim são até hoje, e principalmente desde esse passado, aí do século XIII para cá, figuras de resistência e figuras de manter viva essa tradição oral e a história como registro, né? Sobretudo com a invasão depois dos europeus no continente africano, né, desse massacre que houve lá, dessa invasão dos ingleses, os belgas, franceses, portugueses, que invadiram, né, saquearam várias civilizações do continente africano. Os griots, eles eram figuras de resistência, né, de não deixar com que essa história se perdesse, né, a história dos povos africanos, né, porque quando vem essa sobreposição da cultura europeia, né, esses griots, eles assumem uma função ainda mais importante de não deixar perder a essência, né, do que é aquela cultura ali, daquele povo, daquela região. Então, assim, para não deixar morrer, né? Para não deixar que o europeu imponha e aquela história que vem da Europa passe a ser a história da África. Não, a África tem uma história muito mais plural, muito maior do que os europeus contam, né? Do que chega pra gente com essa visão eurocêntrica, né? Que eu já tinha comentado com vocês nos vídeos anteriores, a Europa contando a história, não esse pertencimento, né? Os griots trabalham muito com isso, né? Até aquela famosa frase que a gente fala, né? Quando a gente não sabe para onde a gente está indo, vamos lembrar de onde viemos. Então essa questão da raiz, de onde viemos, das origens. Então eles mantinham isso muito forte. E a história africana, ela é muito vasta, muito ampla, muito anterior. Estamos falando de um continente inteiro, super plural, com diversos povoados, com diversas, né, civilizações, etnias distintas, que essa invasão europeia não respeitou, né? Essa divisão política que a gente tem hoje dos países africanos, ela não é uma divisão natural, né? Não só nas linhas ali do desenho do continente, mas cultural, política, social, das etnias e dos povos que viviam lá antes dessa invasão, né? A África, por exemplo, ela tem uma história que é muito mais antiga do que essa invasão, claro, porque já existiam essas civilizações lá, com influência muçulmana, né? com influência islâmica muito forte em diversas regiões da África antes da chegada dos europeus. Então os griots, eles tinham essa função, sabe, de manter essa história, esse registro, como historiadores mesmo, funcionavam muito como jornalistas às vezes, responsáveis pela informação, pelas notícias, né? Funcionavam também como uma espécie de jornalista dos povos ali, né, em que eles estavam inseridos. Então, assim, com muita arte, né, com muita cultura, de uma forma bem teatral, mantendo viva essa tradição toda. E assim, muitos desses griots, eles assumiam funções políticas, né, cargos sociais, administrativos ali da gestão social daquele povoado. Alguns ficavam específicos
né, responsáveis pela contação de história, pela música, né, pela arte ali e pela história do registro através da palavra. Mas muitos griots, ao mesmo tempo que assumiu essa função artística, também assumiu uma função política de organização social daquela região, daquele povo. E eu queria rapidinho dividir uma experiência com vocês. Eu fiz uma oficina com o Isaac Bernard. Isaac Bernard, ele é um ator, diretor, hoje escritor também, muito relevante no cenário brasileiro, né? No teatro, no cinema também, que ele veio aqui de Juiz de Fora, numa das vezes que ele veio aqui, dar uma oficina para um grupo de teatro que eu participo, que se chama O Olhar do Griot sobre o Ofício do Ator. Por quê? Tem um griot que se chamava porque ele já faleceu, Sotigui Koyaté. Ele nasceu em Mali, na África. Ele nasceu em 1936, em Mali, e faleceu em 2010, em Paris, na França. E ele era um griot, né, um artista, né, ator, contador de histórias, e um griot, principalmente, que foi levar essa arte e essa experiência para outros diversos países da Europa, aqui também do nosso continente aqui da América, né, nos Estados Unidos, enfim. E ele levou algumas oficinas, alguns trabalhos que se chamava A Voz do Griot, que fez turnê pela Europa toda, pelos Estados Unidos. Enfim, depois ele começou a trabalhar com cinema também, fez vários filmes aí importantes na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. E aí ele foi dando essas oficinas, foi trocando esses saberes, né, com as pessoas de outros países fora da África para levar essa cultura do continente africano, né, e valorizar essa cultura dos povos desse continente. Uma vez até perguntaram para ele, né, se ele era o responsável da voz africana, de levar a voz da África para o restante do mundo, e ele respondeu que era para ser mais pé no chão, né, que não era para ser tão pretensioso, que a África é muito maior, né, muito plural, e ele não podia se responsabilizar pela história da África toda, né, estamos falando de um continente muito vasto, mas sim de uma valorização, de olhar para dentro, para o que é dele, para o que é nosso, no caso deles lá no continente africano. E aí ele levou, né, para vários lugares esse aí, A Voz do Griot. E o Isaac Bernard participou de um desses encontros, quando o Sotigui Koyaté esteve no Rio de Janeiro. E aí ele criou essa oficina, O Olhar do Griot sobre o Ofício do Ator, que ele levou para alguns lugares. Ele veio aqui para Juiz de Fora, na companhia que eu participe, e ministrou com a gente. A gente fez um trabalho de pesquisa muito legal, da contação de histórias, né, do uso da oralidade, né, dessa palavra como ferramenta não só artística, mas também de registro, né, da importância que tem essa palavra como documento e tudo mais, e como o ator pode usar desse recurso, né, da contação de história genuína ali dos griots como um recurso de construção para os personagens, para as histórias, para a narração, né, do teatro narrativo, né, desse gênero do teatro narrativo. E o Isaac Bernard, inclusive, escreveu um livro, quem quiser ler, indico muito, que se chama Encontros com o Griot, né, Encontro com o Griot, Sotigui Koyaté, que fala um pouco da história dele, desse encontro, da oficina, enfim, um livro muito bacana, que ele levou pra gente também lá no dia da oficina. E aí colocar, né, o ator como o griot e essa função do ator também, que se mistura como um intermediário nessa passagem entre o cotidiano e o que é mais sutil, sabe? Que só a arte é capaz de fazer, né? Através da humanidade, da solidariedade que esses griots trazem consigo, sabe? Enfim, é isso. Eu queria dividir um pouquinho com vocês. É importante a gente saber, né, dessas histórias que muitas vezes não chegam até a gente, né, porque quem conta sempre conta as mesmas histórias. Então a gente saber um pouquinho dos griots, tão importante para a história da humanidade, para a história do continente africano, para a história da arte, da palavra, da contação de história, tá? E do teatro, claro, super teatral aí do nosso caso aí da oficina de teatro. Beleza, galera? Espero que tenham gostado um pouquinho de saber sobre esses grandes griots, tá? Até o próximo vídeo, obrigado por tudo, beijinho no coração de vocês, até mais!